Você talvez nunca tenha nem considerado que algumas das fronteiras internacionais do mundo são particularmente interessantes. Afinal, são apenas fronteiras geográficas sem graça, separando territórios e jurisdições legais, certo? Bom, a maioria delas sim, mas algumas têm características muito interessantes. Vamos dar uma olhada em algumas das fronteiras mais malucas que você vai querer visitar antes de morrer. Número 10. Derby Line, Vermont. Essa minúscula vila na cidade de Derby Line, condado de Orleans, em Vermont, pode se parecer com qualquer outra comunidade da cidade pequena. Tem suas lojas de conveniência, rotas de ônibus e pessoas normais cuidando de suas vidas cotidianas. Nada de especial até agora. Mas a vida nessa pequena cidade é um pouco mais interessante do que você imagina, porque as pessoas aqui tecnicamente vivem em dois países diferentes. Como isso pode ser possível? Bom, a Derby Line abrange literalmente o Canadá e os Estados Unidos ao mesmo tempo, porque a fronteira oficial passa direto pelo meio. Conveniente, não é mesmo? Não muito. Embora a população se gabe desse fato curioso, a vida na fronteira também traz vários problemas. O controle de fronteira aqui se tornou tão estrito que os residentes da Derby Line devem levar o seu passaporte com eles o tempo todo. Imagina não poder atravessar a rua sem ter que entrar em um país diferente. Essa pequena cidade também é famosa pela biblioteca gratuita de Haskell, que fica 50% no Canadá e 50% nos Estados Unidos. É a única biblioteca do mundo a servir dois países ao mesmo tempo, dobrando-se como uma casa de ópera onde você pode se sentar nos Estados Unidos, vendo uma apresentação em um palco localizado no Canadá. Embora o edifício em si não possa ser oficialmente usado para cruzar a fronteira, os visitantes ainda devem sair para seus países de origem, ou podem enfrentar multas gravíssimas. Número 9. Northwest Angle. O povo de Derby Line pode estar vivendo em duas nações diferentes ao mesmo tempo, mas e se sua cidade natal foi acidentalmente colocada em um país diferente? Bom, isso é exatamente o que aconteceu com Northwest Angle, uma área de 319 km² de Minnesota, que tecnicamente está localizada no meio do território canadense. Essa situação bizarra surgiu em 1787, quando o Tratado de Paris decidiu quais territórios britânicos iriam para os americanos. Mas o mapa usado para fazer isso não era muito preciso quanto à nascente legítima do rio Mississippi, o que significa que a pobre e velha Northwest Angle de Minnesota acabou sendo despejada no Canadá. Muitas pessoas perdem suas chaves ou carteira, mas perder uma cidade inteira sem querer, aí não dá. Hoje em dia, uma pequena loja de conveniência chamada Jim's Corner atua como um controle oficial de fronteira para a cidade, e os residentes devem usar um videofone para entrar em contato com agentes alfandegários no Canadá continental ou nos Estados Unidos, antes de deixar sua cidade natal, dependendo, é claro, em que direção eles estão indo. Como se isso não fosse complicado bastante, as crianças de Northwest Angle também enfrentam um deslocamento diário de cerca de 3 horas, o que envolve passar pelo controle de fronteira 4 vezes por dia. Número 8. Barley-Nassau e Barley-Hertog. Essa estranha anomalia geopolítica ocorre entre as pequenas cidades de Barley-Nassau, um município da Holanda, e Barley-Hertog, um município oficial da Bélgica, onde em alguns casos você pode dormir em um país e preparar o café da manhã no outro. Calma que eu te explico. Na Idade Média, pequenas parcelas de terra foram divididas entre famílias aristocráticas locais, mas quando a Bélgica declarou independência da Holanda em 1831, as duas nações tiveram uma grande confusão sobre quem era realmente o dono de cada terra. As fronteiras internacionais oficiais não foram finalizadas até 1995 e são uma verdadeira bagunça, para dizer o mínimo, já que Barley-Nassau é agora o lar de quase 30 porções de terras cercadas, ou enclaves, de Barley-Hertog, e vice-versa. Essa fronteira muito complicada criou, portanto, o que só pode ser descrito como uma boneca russa gigante, contendo um país dentro do outro, onde marcas de calçada branca mostram em que país você pode estar em um determinado momento, muitas vezes dividindo casas, lojas e ruas entre os dois países. Embora muitos residentes agora possuam dupla cidadania em ambos os países, alguns chegaram a mudar as suas portas de entrada para obter vantagens econômicas. Que labirinto de fronteiras! Número 7. Penon de Vélez de La Gomera. Tenta repetir esse trava-língua 5 vezes. Resumindo, Penon de Vélez de La Gomera é uma pequena ilha no oeste do mar Mediterrâneo, que também abriga a fronteira mais curta do mundo, medindo apenas 90 metros. Este pequeno pedaço de terra separa convenientemente a Espanha da costa marroquina, e também é o lugar de uma fortaleza rochosa bem interessante, acessível por helicóptero e fortemente monitorada pelas forças espanholas 24 horas por dia.
embora os espanhóis protejam a fortaleza a todo custo, alertando qualquer um que tente se aproximar e erguer orgulhosamente sua bandeira nacional vermelha e dourada no topo. É um pouco irônico que a própria fronteira seja simplesmente marcada por um pedaço de corda na areia. Número 6. Geleira Siachen. A maioria das fronteiras internacionais fica em algum lugar na Terra ou no oceano, mas a verdade é que não existem regras oficiais sobre onde uma fronteira deve ou não terminar. E essa daqui está no topo de uma geleira de quase 6.000 metros de gelo, a segunda maior em todo o mundo, na verdade. É um pouco mais complicada do que isso, porque a geleira Siachen, que separa o Paquistão da Índia, tem sido a fonte de uma disputa territorial de décadas. Veja só, quando essas duas nações estavam delineando suas fronteiras há muito tempo atrás, ambas concordaram que a linha oficial provavelmente estaria em algum lugar da geleira Siachen. Mas é claro que nenhum dos dois países estava muito interessado em ir lá em cima e marcar fisicamente. Então foi deixado por isso mesmo. Isso é, até que o Paquistão implantou um conjunto de tropas para reivindicar a geleira como sua, em 1984, provocando a Índia a responder rapidamente, enviando 300 homens para fazer o mesmo, dando início ao que você poderia chamar de um efeito de bola de neve, sobre qual nação pode enviar o maior número de pessoas até a geleira para reivindicá-la. A parte mais louca é que, com cerca de 10.000 soldados indianos estacionados na geleira até hoje, inúmeras tropas de ambas as nações tragicamente perderam suas vidas defendendo o que é, em última análise, um pedaço de gelo sem valor. Número 5. Birchwal. Já vimos alguns exemplos de nações que se confundem na disputa de quem manda nos territórios, mas o que aconteceria se nenhum dos países quisesse a terra em questão? Bom, esse triste exemplo existe de fato, e é conhecido como Birchwal, um trecho de 2.000 metros quadrados de deserto sem estradas, que por acaso fica bem na fronteira entre o Egito e o Sudão. Esse canto esquecido do mundo foi criado quando a fronteira original entre o Egito e o Sudão foi redesenhada em 1902 pelo Reino Unido, que, cometendo um pequeno erro, esqueceu de prestar contas do pobre e velho Birchwal. Como o Egito e o Sudão não conseguiam mais concordar sobre a versão correta de sua fronteira internacional, esse pedaço solitário e esquecido de areia foi deixado no limbo total, com o Egito alegando que pertence ao Sudão e vice-versa. Basicamente, Birchwal é o equivalente geográfico da criança escolhida por último no futebol, ou o irmão mais novo que seus pais ficam insistindo para você sair com ele. Ainda mais louco é o fato de que essa é uma das poucas áreas de terra não reclamadas do mundo, inspirando algumas pessoas a tentar conquistá-la, como esse cara que reivindicou a terra em 2014, como um presente de aniversário para sua filha, que ele mais tarde declarou como a primeira princesa de Birchwal. Número 4. A fronteira marítima entre China e Filipinas. Aqui está a primeira fronteira que não está posicionada em uma cidade, deserto ou ilha, mas no meio do oceano. O que mais torna essa fronteira aquática assim tão interessante? Bom, a fronteira marítima entre a China e as Filipinas foi a causa de um enorme conflito territorial entre as duas nações, no que agora é oficialmente chamado de Disputa do Mar do Sul da China. Enquanto Birchwal e a geleira Siachen são áreas terrestres inúteis, a fronteira do Mar do Sul da China se enquadra em uma das maiores rotas comerciais do mundo, que traz uma colossal estimativa de 3,37 trilhões por ano, passando por lá, além de recursos naturais como gás e óleo. Você pode entender por que ambas as nações querem reivindicar essa área específica do oceano, mas não apenas a China e as Filipinas que estão na disputa. Vietnã, Taiwan, Malásia e Brunei também têm reivindicações territoriais em áreas sobrepostas do Mar do Sul da China, com base em relatos conflitantes de história e geografia. Com cada nação tentando garantir uma parte deste valioso bem, não é de se admirar que esse conflito histórico tenha permanecido sem solução por décadas, e parece que não vai ter uma solução decente por um bom tempo ainda. Número 3. Quadriponto. Se esses exemplos ainda não foram o bastante para mostrar que as fronteiras entre países podem ser bem complicadas, então que tal duplicar os problemas? Estamos falando de fronteiras conhecidas oficialmente como quadripontos, que seriam basicamente quaisquer pontos na Terra que tocam a fronteira de 4 territórios distintos a qualquer momento. Acredita-se que, na verdade, existam alguns desses ao redor do mundo, mas talvez o mais notável seja a fronteira quadriponto de 4 nações de Botswana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue, onde os territórios aparentemente se encontram na junção do rio Zambezi. Infelizmente, agora é mais amplamente aceito que essa divisão bizarra de 4 vias poderiam, na verdade, ser 2 tripontos separados, existindo cerca de 100 a 150 metros um do outro. Mas a borda do quadriponto é um conceito incrível, ainda assim.
Em todo o mundo existem muitos quadripontos entre várias nações e áreas provinciais. Nos Estados Unidos, esses lugares são mais comumente conhecidos como Four Corners. Por exemplo, você pode estar em 4 estados ao mesmo tempo, nos cantos do Colorado, Utah, Novo México e Arizona. Número 2. As Ilhas Diomedes. Por mais complicadas que possam ser, nossas muitas fronteiras têm um propósito claro: separar as nações do mundo e garantir a identidade cultural da nação em questão. Mas, e se dermos um passo adiante, criando uma fronteira que separa o espaço do próprio tempo? Pode parecer que estou dando uma de Doctor Who aqui, mas na verdade tem uma fronteira mundial que faz exatamente isso. As Ilhas Diomedes, um lugar onde você pode, literalmente, ver o futuro. Localizadas no Estreito de Bering, que ocorre entre a Sibéria e o Alasca, estão 2 ilhas: Big Diomed, que pertence oficialmente à Rússia e é desabitada, e Little Diomed, que abriga uma população americana de cerca de 146 pessoas. A Terra em si é separada por um pequeno trecho de oceano de 3,9 km, mas as ilhas também ficam em cada lado da ilha, de fusos horários, que oficialmente divide os horários mundiais. Como resultado, há uma diferença de tempo total de 21 horas entre as ilhas, o que significa que o povo de Little Diomed pode literalmente acordar no sábado de manhã, digamos às 9, e tomar café da manhã enquanto observa o nascer do sol de domingo às 6 horas em Big Diomed. Que doideira, não é? Número 1. Zona Desmilitarizada da Coreia, DMZ. Algumas das estranhas fronteiras internacionais nessa lista podem ser um destino de viagem bem interessante. Talvez você possa comer em um dos muitos restaurantes na divisão de Barley Nassau e Barley Hertog. Ou talvez você gostaria de ver um show na casa de ópera Haskell na América, antes de rapidamente pegar um livro emprestado na biblioteca vizinha no Canadá. Essa próxima fronteira não é aquela em que você vai querer sair correndo para tirar selfies, a menos que esteja tentando ser preso. É claro que estou me referindo à fronteira entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, que é uma das, se não a mais perigosa fronteira do mundo. Conhecida como Zona Desmilitarizada da Coreia, ou DMZ, essa faixa de terra ao longo da Península Coreana é tão fortemente vigiada que já causou vários incidentes, incluindo vítimas militares e civis em ambos os lados. A Coreia do Norte tem milhares de peças de artilharia perto da DMZ, que poderiam bombardear a capital da Coreia do Sul, Seul, com mais de 10 mil tiros a cada minuto, pois os especialistas acreditam que 60% de sua artilharia total está posicionada a poucos quilômetros da DMZ. Negociações tensas entre as duas nações ocorrem em uma área de segurança conjunta, ou JSA, perto do extremo oeste da zona, onde até mesmo a mesa de reunião oficial é dividida diretamente ao meio, o que significa que os funcionários podem se reunir sem nunca entrar no país um do outro. Mas nem tudo é desgraça e tristeza. As forças que prendem os humanos fora do DMZ têm milagrosamente permitido que espécies animais locais prosperem por lá, criando uma reserva natural protegida por ambos países, como uma linda rosa crescendo no asfalto. Se você ainda quer tentar a sorte e conhecer a DMZ pessoalmente, pode fazer uma visita guiada, que oferece até ingressos para um dia em família e um passeio interessante para as crianças. Se você tivesse a chance, qual dessas fronteiras loucas você gostaria de visitar? Conta pra gente a sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!